Olá, pessoal, todos bem? Meu nome é Leilane Camargos, eu sou professora de Direito Previdenciário e gostaria de compartilhar com vocês alguns conhecimentos. Nós tivemos uma mudança na faculdade onde eu dou aula, né? E as aulas começaram a ser híbridas, então não tem assim tanto contato com o professor. Na maioria das vezes o aluno lê ali o PDF, faz ali as atividades e tudo mais, e eu sinto que, como uma boa professora, eu sinto que está faltando alguma coisa, né? E direito previdenciário é um direito que ele sempre, assim, as pessoas acham que é facinho, né? Que a pessoa entra lá no meu INSS, faz o seu pedido e tudo mais, e acaba sendo um estudo negligenciado, né? A gente vê isso várias vezes, é um estudo que ele fica para a segunda opção. Como agora nós teremos o direito previdenciário na OAB e vários concursos pedem o direito previdenciário, eu achei por bem vir dar algumas aulas para vocês, certo? Com o meu material que eu compartilhava em sala de aula. Então, sintam-se alavanter. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, curso de Direito Previdenciário eu pretendo fazer exatamente como eu fazia na sala de aula, tá? Então, eu pretendo, assim, os slides que eu já tinha antes, então eu já vou passar eles para vocês, já com a reforma da Previdência, né, que é de 13 de novembro de 2019, quando o sistema passou a ser híbrido na faculdade em que eu dou aula, esse sistema passou em 2021, certo? Então, é o segundo ano desse sistema híbrido, e até 2020 nós já estávamos bem atualizados aí falando da reforma e de tudo mais, certo? Evolução da Previdência, né? Quando a gente vai falar da evolução da Previdência, nós temos aí dois sistemas que são os sistemas majoritários aí, tá? Que é o sistema de Bismarck e o sistema de Beveridge. Então, nós temos o sistema bismarckiano e o beveridiano, certo? Nesse sistema do Bismarck, né, ele cria aí, quando eu falo dessa evolução da Previdência e começo já com Bismarck e Beveridge, eu estou deixando toda uma história para trás, tá? Para a gente começar daqui para frente. Porque, na realidade, antes de chegar nesses sistemas, nós tivemos aí várias histórias para trás. Nós tivemos aí a parte, né, que os liberais pediram assim: olha, por favor, não interfira no meu direito. Vamos relembrar disso aqui? Nós tivemos aí pelo menos três grandes gerações de direitos humanos, né? Numa primeira geração, a gente falava assim: olha, Estado, você é absolutista, você manda em tudo que eu faço. Então, Estado, fica aí, não interfira no meu direito, não me venha aqui, por favor, certo? E foi nessa época que nós começamos a ter uma falta de Estado, uma falta de regulamentação, porque nós tivemos revoluções, né, industriais e tudo mais. E aí a pessoa começava a trabalhar numa fábrica, por exemplo. Como que usa essa máquina? Não sei. Cadê o manual? Não sei, vai trabalhando aí. E se ela cortar a minha mão? Se ela cortar a minha mão, você vai embora, tem outro trabalhador para vir. Começaram a ter vários socorros, pedido de socorro para esses trabalhadores. Trabalhadores adoentados, de perna quebrada, de mão que não tinha mão, decepada, nessas máquinas, entenderam? Então, isso começou a mover os olhos de todo mundo e falar: opa, o Estado precisa vir aqui. O Estado precisa intervir, o Estado precisa dar uma garantia social para essas pessoas. E aí nós teremos aí a segunda geração de direitos humanos, né, que é justamente essa intervenção para dar direitos, direitos sociais, direito à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, são esses direitos de segunda geração, certo? Então, quando a gente começa já aqui a falar da evolução histórica, falando de
Bismarck e tudo mais, a gente já ignorou tudo isso que passou, a gente já está lá na frente, tá? Eu não vou ficar repetindo a história, as gerações, né, as famílias de direito aí para vocês, ok? Então vamos continuar lá. Aponta-se majoritariamente como marco inicial mundial da Previdência Social a edição da Lei dos Seguros Sociais na Alemanha em 1883 por Bismarck, tá? Então, lá na época de Bismarck, ele dava essa proteção social, tá? Ele criou o seguro-doença, seguro-acidente de trabalho, invalidez, velhice, em decorrência de grandes pressões sociais da época, certo? Depois nós tivemos aí o sistema da Inglaterra. O sistema da Inglaterra, ele chama atenção porque ele é um sistema diverso desse outro de Bismarck. Enquanto lá no Bismarck ele protegia trabalhadores, o da Inglaterra fala assim: nós não devemos proteger só trabalhadores, nós devemos proteger todo mundo, independente de contribuição ou não. Então, quando assim a gente vai estudar a previdência social, a gente fala muito do sistema bismarckiano e do beveridiano, tá? Que é um sistema, o bismarckiano, que você tinha contribuições e ele era próprio para trabalhadores, e o beveridiano, que era um sistema sem contribuição, né? Que ele era financiado por todo o tributo e não só para trabalhadores. E aí a gente passa para a evolução. Hum, Eu tinha feito outro slide, o bom da aula online é isso, né? Colocando aí a diferença de um e de outro sistema e quando surgiu um e quando surgiu o outro. Aí na hora que eu fui olhar aqui, não tá nesse slide, tá no outro. Deixa só eu tentar recuperar o outro, porque vai ficar melhor, porque lá tem tudo. Só um minutinho, gente. Acontece, né, ao vivo. Tá, esse aqui agora vai estar certinho. Ó, eu coloquei para vocês a evolução. Otto von Bismarck, de 83 a 89. Embrião da Previdência. Tinha seguro-doença, aposentadoria e proteção às vítimas de acidentes de trabalho, certo? Na Inglaterra, em 1907, nós tivemos a Lei de Reparação do Acidente de Trabalho. 1911, lei que cobria invalidez, doença, aposentadoria involuntária e previsão de seguro-desemprego, tá? Constituição Mexicana, que é de 1917, que ela é a primeira a abordar os conjuntos de direitos sociais. Depois nós tivemos aí a Constituição de Weimar, né, a alemã, que é 1919, e aqui a gente traz o texto dela que fala assim, ó: o Império promoverá a criação de um sistema geral de segurança social para a preservação da saúde e da capacidade para o trabalho, proteção da maternidade, prevenção de riscos na idade, da invalidez e das vicissitudes da vida. Olha que interessante, ela traz toda essa proteção, né, para a maternidade, risco de idade, já muito bem próximo daquilo que nós temos hoje. A OIT, que foi criada em 1919, e a OIT ela traz várias coisas de proteção do trabalhador. Aqui o Valério Mazzuoli vai falar assim: em nível internacional, nós tivemos primeiro os direitos sociais sendo reconhecidos, ou seja, a segunda geração foi reconhecida em tratados antes da primeira geração. Direitos civis e políticos no direito internacional, ele só vai surgir depois.
Então, enquanto no direito interno nós tivemos bem separadinho primeira, segunda, terceira geração, no direito internacional, a OIT já fazia, né, as tratativas, os tratados de segunda geração muito antes de haver um tratado de primeira geração ainda, falando de direitos políticos e civis. E a Associação Internacional de Seguridade Social com sede em Bruxelas, tá? Agora sim a gente passa aí para o próximo slide, né? Aqui a gente tem a diferença do sistema bismarckiano com o beveridiano, tá? No bismarckiano nós temos alguns países como Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Itália que seguiram ele, tá? Quando perguntado em prova, o que vocês devem responder? No bismarckiano, a proteção era para trabalhadores com contribuição compulsória. Está muito próximo do que a gente tem hoje. Lá no beveridiano, era o Sistema Universal de Luta contra a Pobreza. Não era só para trabalhadores, era para todo mundo que precisasse daquela proteção. Tá? A responsabilidade do Estado é maior com orçamento estatal financiando a proteção social dos cidadãos. E aí a gente tem Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Reino Unido, ok? Aqui a gente já passa para a evolução do Brasil. Em 1824, né, que era a nossa Constituição do Império, a Constituição do Império ela vai falar sobre os socorros públicos. Socorros públicos, gente, é tipo as casas de assistência que tem hoje, tá? Então, quando você tem a Santa Casa hoje, ela era mais ou menos isso. Era isso que a Constituição estava falando, dessas Santa Casas, que tinha ali um atendimento para todo mundo. Em 1891, nós tivemos a primeira Constituição a falar de aposentadoria. Aí você pensa, nossa, que evolução. Sim, é uma evolução. Mas ela só tratava de aposentadoria por invalidez, então não era em qualquer caso, era só em caso de invalidez. E essa aposentadoria só para funcionários públicos, não é para todo mundo, só funcionário público e só em caso de invalidez. Continuando aí na nossa evolução, nós temos esse marco em 1923, que é a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela vai criar uma caixa de aposentadorias e pensões para ferroviários. Então, cada empresa de ferroviário vai ter a sua CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão, certo? E essa Eloy Chaves, ela fica conhecida como um marco da Previdência Social, porque ela vai falar que tem que ter contribuição do empregado e do empregador. Então, ela é um marco, tá? É considerado, inclusive, vou passar o próximo slide aqui, é considerado que a Previdência, né, social nasceu com o advento da Lei Eloy Chaves em 1923, certo? Então, o Dia da Previdência Social no Brasil é comemorado oficialmente dia 24 de janeiro. O que eu já vi cair em prova? Já vi cair assim. A primeira lei brasileira que tratou de seguridade social foi a Eloy Chaves. Não foi, gente. Nós já tínhamos o decreto legislativo que tratava do seguro obrigatório de acidentes de trabalho, tá? Então, ela não é a primeira lei. Nós temos outras leis, nós tínhamos aí, né, a aposentadoria por invalidez lá na Constituição, antes, certo? Por invalidez do funcionário público. Então, apesar dela ser um marco, ela não é a primeira lei, tá? Ela é considerada um marco pela estrutura que ela tem. A Lei Eloy Chaves, decreto 4682, de 24 de janeiro de 1923. Eu gosto de trazer essa lei, né, porque muda tanto as coisas, até o português muda, até o jeito, né? Fica criada em cada uma das empresas de estradas de ferro existente no país uma caixa de aposentadorias e pensões para respectivos empregados. Aí a Previdência mesmo, ela só vai iniciar em 1933
através do decreto 22872. Esse decreto, ele vai criar o Instituto de Previdência dos Marítimos, certo? E aí esse Instituto de Previdência dos Marítimos, esse vai ser regido, gerido pela administração pública, tá? Não vai ser aquela empresa de ferrovia, por exemplo, lá nas CAPs, que vai gerir esses recursos, tá? Começa a ser gerido pela administração pública. Só que o que acontece aqui, gente? A primeira que foi criada aí foi o Instituto de Previdência dos Marítimos, IAPM, certo? Depois vieram a Instituto dos Comerciários, Bancários, Industriários, servidores do Estado, empregados de transporte de carga, foram surgindo várias IAPs, tá? Então, o que acontece realmente em 1933? A gente abandona as CAPs e começa um novo sistema que é de IAP. Deixa eu olhar vocês aqui pertinho. Quando a gente fala da CAP, a CAP é por empresa. Então, eu tenho a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul vai criar a CAP para aqueles empregados. A Ferrovia Leste-Oeste é outra empresa. A outra empresa vai criar a CAP para os empregados dela, certo? Quando a gente sai das CAPs e vai para IAPs, aqui a gente não é por empresa, não é a Ferrovia Norte-Sul ou a Ferrovia Leste-Oeste. Aqui a gente passa a ter uma previdência que ela é por categoria. Então, os trabalhadores do café vai ter a previdência deles. Os trabalhadores comerciários, a previdência deles. Então, a gente deixa de ter uma previdência que ela é por empresa e passa a ser por categoria, tá? E a gestão aí do Estado, ok? Vocês conseguem entender a diferença aí entre uma e outra, tá? CAPES por empresa e IAPES por categoria de empregado. 1946, nós tivemos uma outra Constituição, e essa aqui a gente vai ter a palavrinha Previdência Social, tá? Aqui a gente substitui seguro social por Previdência Social. Em 1934, é a primeira Constituição que vai falar na forma tríplice de fonte de custeio, que é empregador, empregado e Estado. Então, a gente tem aí a forma tríplice. É a primeira Constituição que vai falar sobre isso. E aqui também a gente perde a palavrinha social de novo. Idas e vindas, né? A Lei 3.807, de 1960, unificou toda a legislação securitária e ficou conhecida como LOPS. Deixa eu voltar para vocês de novo. Vocês lembram das IAPs, né? Por categoria de trabalhador. Então, se eu tinha lá um comerciário, ele estava numa IAP. Se ele tinha um bancário, ele estava em outra IAP. Imagina, gente, que cada uma dessas IAPs tinha uma legislação diferente. Cada uma dessas IAPs tinha algo que ela considerava diferente. Por exemplo, a aposentadoria do comerciário vai ser aos 65. Por exemplo, tá? Não é, isso não está escrito lá. Eu nem sei o que tem nessas IAPs. Aí fala, não, a do bancário vai ser aos 55. Ah, o bancário tem auxílio-doença, o comerciário não tem auxílio-doença. Então, virava uma bagunça. Cada um com uma lei diferente, com regras diferentes, para concessão de benefícios diferentes. Imagina, eu fico imaginando como que era advogar. Você pega um IAP, estuda, aposenta alguém por aquela IAP, de repente você vai aposentar outra pessoa, é outra IAP totalmente diferente, com regras totalmente diferentes, tá? Aí quando surge a LOPS, aí sim nós temos uma unificação. A LOPS vem e fala assim, peraí, vamos unificar tudo aqui, todos os benefícios, todas as contribuições, tudo num lugar só, tá? Vamos ter um regulamento só, uma unificação desses direitos. Então, a lei, né, de 1960 criou essa LOPS e unifica aí toda a legislação. 1963, nós tivemos aí o Fundo Rural,
certo? 1966, institutos de aposentadorias e pensões foram unificados no INPS. Então, nós tivemos uma lei, vocês lembram, né? A lei da LOPS, unificando o quê? Unificando lei. Todo mundo vai ter a mesma lei, certo? Em 1966, a unificação para o INSS é para contribuição e recebimento do benefício, certo? O benefício não vai mais para uma IAP. Quem vai te fazer esse pagamento não é mais uma IAP, é o próprio INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Tá? Então, a gente tem uma unificação não só legislativa, mas daquele órgão central que vai conceder os benefícios e recolher esses benefícios, certo? Em 67, nós tivemos uma lei 5.316 que integrou o seguro do acidente de trabalho, o seguro acidente do trabalho, à Previdência Social, fazendo assim desaparecer este seguro como ramo à parte. Então a gente tinha lá o seguro do acidente de trabalho, ele para com ele também integra a Previdência Social. 1971 nós temos aí o Pró-Rural. O Pró-Rural era um benefício de assistência, tipo assistencial mesmo. Deixa eu voltar para vocês também. Hoje, o que que nós temos? Nós temos o benefício concedido às pessoas trabalhadoras rurais, certo? Esse benefício, ele é diferenciado, a gente ainda vai estudar ele. Ele é diferenciado. Naquela época, as pessoas trabalhadoras rurais que não recolhiam para o INSS, elas tinham tipo uma assistência, um benefício assistencial. Esse benefício assistencial era de 50% do salário mínimo, tá? Então, elas não recebiam um salário mínimo. E esse benefício chamava aposentadoria por velhice. Então, a aposentadoria por velhice não existe mais. Aposentadoria por velhice, ela existiu até a Constituição de 88. Quando chega em 88, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, a Constituição ela unifica esses benefícios, ela unifica o regime da Previdência Social. Nós temos um regime geral de previdência que tem tanto urbano quanto rural, certo? Então, até 88, o que os trabalhadores rurais recebiam era aposentadoria por velhice, e essa aposentadoria por velhice era de 50% do salário mínimo. Tá? Eu até lembro que teve um orientando meu que a gente foi treinar a apresentação dele, né, que ele ia apresentar para a banca, e aí quando ele ia apresentar, ele falava assim, porque na aposentadoria por velhice, aí eu falava, olha, seu fulano, não existe mais aposentadoria por velhice, você tem que colocar aí aposentadoria por idade, tal, tal, né? Não, professor, eu vou lembrar, vou lembrar. Aí chegou no dia da banca, e foi uma banca online, inclusive, aí ele apresentando lá e porque a aposentadoria é por velhice. Assim, nossa, tomara que os outros professores não vejam que ele está falando errado, né? Que pode ter algum questionamento aí. Se tivesse questionamento, ele sabia, ele realmente estava falando por velhice, porque acostumou falar por velhice, mas ele sabia que estava errado. Aí na hora eu vi que um professor fez assim, né? Mas não questionou ele, não. Então, a aposentadoria por velhice é do rural antes da Constituição. Era tipo um benefício assistencial. Os benefícios assistenciais também, gente, antes da Constituição, também era de meio salário mínimo, tá? Então, se você tinha um LOAS antes, ele também era de 50%. Em 72, nós tivemos aí os empregados domésticos, né? Que também foi incluído aí na Previdência Social. Em 77, nós tivemos aí a possibilidade de previdência complementar privada, aberta ou fechada. Previdência complementar é aquela previdência que está fora do regime obrigatório de previdência. Você faz ela para aposentar com um valor maior, tá? E ela pode ser aberta, aquela que você vai lá no banco e contrata, ou ela é fechada, de uma empresa.
certo? E aí é onde surgiu a Previ e a Petros, né? A Previ, que é a do Banco do Brasil, e a Petros, que é da Petrobras. Em 77, nós tivemos o Simpas, né? Então, teve uma lei que falou assim: olha, agora vai ser criado o Simpas. E vai fazer parte desse Simpas esses órgãos aí: INPS, INAMPS, IAPAS, SEMI, LBA, FUNABEM, DataPrev. Tá? A DataPrev ainda existe até hoje. Nenhum desses outros existem mais. Quantas pessoas que vocês conhecem que chama o INSS até hoje de INPS, né? É por causa dessa época que a gente tinha o INPS. E vocês podem observar que nós tínhamos também nessa época o INAMPS. O que era o INAMPS? Eu gosto de falar do INAMPS, era da assistência médica. Por que eu gosto de falar do INAMPS? Deixa eu voltar aqui para mim. Antigamente a gente não tinha o SUS. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente não tinha o SUS. Então, para a pessoa consultar, ela precisava ser um trabalhador. Para ela consultar pelo pronto-socorro, de graça, ela precisava ser um trabalhador. Então, ela pegava a carteira dela. Se você pegar carteiras antigas, vai estar assim na contracapa, INAMPS, um cartãozinho branco, número de INAMPS, tal, tal. Então, a pessoa registrava, a partir do momento em que ela registrasse, ela e os dependentes, por isso que naquela época tinha tanta assim comprovação do dependente na carteira. Hoje a gente nem vê mais isso, mas antigamente tinha, as pessoas colocavam ali os dependentes. Ela e os dependentes poderiam consultar. Então, só poderia consultar quem tinha registro na carteira. Então, as pessoas tinham aquela filona, né? Falava a fila do INPS, virava, né? Esquinas e mais esquinas de pessoas que estavam doentes, filhos doentes, mulheres doentes, precisava de um SUS, eu vou colocar SUS entre aspas, que é o nosso SUS de hoje, só que o SUS não era para todo mundo, o SUS era contributivo também. Então a pessoa pegava aquela fila, né, batia um carimbão ali, e com aquele carimbo ela conseguia a consulta. Então era, né, hoje eu vejo assim, as pessoas criticando o SUS e lembro daquela época, eu lembro das filas que tinha no INAMPS para carimbar uma carteira. Inclusive, não faz muito tempo eu peguei uma aposentadoria para fazer e quando eu fui olhar ali na carteira, tinha um período de carteira que não estava no CNIS. E aí eu fui questionar, falei, olha, esse período aqui não está no CNIS e tal, a gente tem que consertar esse período. Aí o rapaz, o senhor, né? Não é rapaz, o senhor, olhou para mim e falou assim: olha, esse período eu realmente não trabalhei. Esse período é um período que eu tinha meus filhos muito doentes e eles precisavam de tratamento médico. Aí um fazendeiro assinou aí para mim, como se eu estivesse trabalhando, porque eu chegava lá no INAMPS e pegava a guia para consulta porque eu tinha um punhado de filhos e os filhos estavam doentes. Entendeu? Então isso aconteceu muito. Como a gente não tinha um sistema informatizado, tem muita carteira que vai ter carimbo que era para a pessoa consultar. Entendeu? Então quando a gente vê falando assim, ah, antigamente dava uma doença, a gente orava. A gente vê muito falando isso, né? A gente buscava primeiro de Deus, agora não, a pessoa sai correndo para o pronto-socorro. Não é que buscava de Deus porque tinha mais fé que hoje, tá? É porque precisava ter fé mesmo. Porque a pessoa que era pobre não tinha dinheiro para pagar a consulta e não estava empregado, não fosse um trabalhador, ela não tinha como ter consulta médica, né? E aí as pessoas com essa briga aí pelo SUS, eu fico até meio assim, gente, até meio revoltada com isso. Bora lá, voltando. 1988, aqui é a grande transformação, né? A Constituição de 88 tratou pela primeira vez no Brasil de Seguridade Social, é entendida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos à saúde, à previdência e assistência social. Aqui é uma mudança total de paradigma de que nós tínhamos antes, tá? Aqui é onde a gente vai ter uma transformação de
de empregados urbanos e rurais numa única previdência. Aqui é onde a gente vai começar a falar de outro sistema previdenciário mesmo, tá? Depois disso, nós temos aí 1990, foi extinto o Simpas. Então, aqueles Simpas que tinha ali SEMI, LBA, Dataprev, INPS, INAMPS, tudo aquilo acaba, tá? Tudo aquilo acaba, o Dataprev continua, o Dataprev está vivo até hoje. E a gente fica aí com o INSS, tá? Que é uma autarquia federal, a maior autarquia federal. E aí nós temos, né, depois aí as leis 8.213, 8.212 de 91, que vai regulamentar os benefícios da Previdência Social, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a nossa primeira aula. Acho que ela ficou um pouco atropelada, porque é a primeira transmissão ao vivo que eu estou fazendo, então a gente, como que fala, apanha um pouco do sistema, né? A próxima aula nós falaremos sobre os princípios da Seguridade Social, os princípios da Previdência Social, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima aula.